Vídeo para o meu amigo Maicon Vitor, de Penedo, Alagoas. Ele me pediu para misturar todos os períodos, fazendo a análise sintática de períodos coordenados e subordinados. Bom, Maicon, a gente pode fazer esses exercícios aqui, mas eu não recomendo para outras pessoas que estão começando agora encarar um exercício desse, porque ele é um pouco difícil, porque ele mistura tudo. Eu não consigo explicar coordenada e explicar subordinada separadamente. Eu tenho que analisar os dois casos. O caso das orações coordenadas e das orações subordinadas no mesmo período. Então, para você que já tem uma noção legal, dá para fazer. Para as outras pessoas que estão começando agora, aprendendo a matéria agora, é um pouco complicado. Mas, de qualquer forma, a gente vai encarar isso aqui e nós vamos resolver para ver no que vai dar esses exercícios. Depois de resolvidos, eles parecem fáceis. Mas quando você bate o olho assim à primeira vista, eles são assim meio chatos de encarar. Então vamos lá, Maicon. Qualquer problema a gente resolve nos comentários. Número 1. Assinale o par de orações grifadas cuja classificação está trocada. Então assinale o par de orações, duas orações que foram grifadas cuja classificação está trocada. Letra A. Vi está grafado onde ela estuda. Então ele está querendo dizer que esse onde ela estuda é uma oração subordinada substantiva direta. Então eu vou tentar resolver todos aqui para ver se vai bater. Quem vê, vê alguma coisa. Viu o quê? Onde ela estuda. Objetiva direta. Perfeito. É sabido onde ela estuda. Que é sabido? Onde ela estuda. Subordinada substantiva, subjetiva. Tem função de sujeito. Essa aqui está correta. Letra B. Não chores, porque amanhã será um novo dia. Coordenada sindética explicativa, está explicando por que você não deve chorar, e os dois períodos são coordenados, ou seja, um não depende um do outro. Então, não chorar não depende de amanhã será um novo dia. O conectivo porque está aqui para ligar os dois, uma conjunção sindética. Não chores porque erraste o problema. Então, qual é a causa do seu choro? Porque erraste o problema. Também bate? Também bate, está certinho. Letra C. Descobriu-se por quem o carro foi consertado. Que é que foi descoberto? Que é que foi descoberto? Então, na realidade aqui, por quem o carro foi consertado, tem função de sujeito e não de subordinada adjetiva restritiva. Isso aqui está errado. Então, já de cara está errado aqui. Descobriu-se a pessoa por quem o carro foi consertado. Olha só, quem é que foi descoberta? A pessoa. Bacana. Essa pessoa por quem o carro foi consertado. Mudamos aqui. Na realidade, a substantiva subjetiva deveria ser a primeira. Ok? E essa segunda aqui deveria ser adjetiva. Então, é nessa letra C que ambas foram trocadas. Então, eu vou marcar aqui com sublinhado, né? Porque o segundo tem que ficar em negrito. Letra D. Quando você foi embora, fez-se noite a meu viver. Então, quando você foi embora, ideia de tempo. Então, adverbial, temporal. Perguntei ao professor. Quem pergunta, pergunta alguma coisa a alguém. Perguntou o quê? Quando faríamos a prova? Objetiva, direta, correta também. Letra E. Estevão ficou ainda mais tempo encostado à cerca na esperança. Então, isso aqui para mim já acabou, porque esperança exige um complemento. E esse complemento é um complemento nominal. Esperança de quê? De que ela olhasse, completiva nominal, correto? A ambição e o egoísmo se opõem a que a paz reine sobre a terra. Se opõe a quê? Quem se opõe a alguém, a alguma coisa. Se opõe a quê? Então, quando eu faço essa pergunta e é ligado ao verbo, e ele é preposicionado, é objeto indireto. Então pronto, fizemos aqui a nossa primeira. É mais difícil? É mais difícil, mais complicado, você tem que pensar mais, você tem que fazer joguinho de uma oração para outra, mas se você acompanhou todas as minhas videoaulas, você não vai ter muito problema com esses exercícios aqui não. Questão número 2. Eu tenho um poema aqui de Carlos Drummond de Andrade, e ao final do poema vem a questão. Questão difícil, mas eu vou te dar uma dica aqui que vai facilitar bastante a resolução do problema. Pergunta-se, o que do verso 10 apresenta o valor semântico
Então, o valor semântico quer dizer que ele tem o mesmo significado que uma, ou ele tem a mesma importância que uma. Então a gente vai fazer assim. Vou ler versos 9 e 10. As cores e cheiros do presente são tão fortes e tão urgentes que nem se percebem cantigas e ruges, boduns e ouros do século XVIII. Então o nosso problema está envolvendo os versos 9 e 10 e eu vou deixá-los marcados aqui. Eu tenho que achar a função desse que. Então eu vou ler assim. As cores e cheiros do presente são tão fortes e tão urgentes, elas são tão fortes e tão urgentes, que aconteceu isso. Então, quando eu falo um lance e a consequência disso é acontecer isso, então de cara já pula a letra D, que é uma consequência. Vamos ler mais uma vez. As cores e cheiros do presente são tão fortes e tão urgentes. Vou mudar esse texto. A menina era tão linda e tão inteligente que todos ficaram impressionados. Então, qual é a consequência dela ter sido tão linda e inteligente? Impressionar todo mundo. Então, no caso aqui, qual que é a consequência das cores e cheiros ser tão fortes e tão urgentes? A consequência disso é que ninguém percebeu cantigas e ruges. Então, resposta do número 2, letra D. Observe ainda que eu tenho um poema imenso, com 10 versos, e eu precisei apenas dos 2 versos, 9 e 10, para resolver essa questão. Esse número 2 ficou a letra D. Número 3. Essa questão é bastante complicada, bastante complexa. Então, Maicon, presta atenção que eu vou fazer uma jogada contigo aqui e, além dos nossos conhecimentos sintáticos, isso aqui envolve conhecimento estilístico. Olha só. No trecho, todos diziam que era orgulhosa, mas afinal descobri que não. A última oração se classifica como? Então você tem essas opções, mas o veneno está nisso daqui, ó, a última oração. Por quê? Todos diziam, isso aqui é um verbo, então gera uma outra oração. Então todos diziam o quê? Que ela era orgulhosa. Então nós temos aqui essa oração, temos essa outra oração, período, esse aqui é o período principal, oração principal, essa aqui é uma subordinada substantiva objetiva direta. Depois aparece, mas afinal descobri que não. Quando eu falo mas afinal descobri que não, esse que não é a oração que o camarada está falando. Então, quando eu falo a última oração, está aqui, ó, mas afinal descobri que não. Como eu vou ter que parar antes do que o verbo descobrir encerra uma oração e o que começa uma nova oração, eu vou te fazer a seguinte pergunta, Maicon. Como é possível fazer essa sintática aqui sem verbo? Porque está falando a última oração se classifica como? Aqui não tem oração, aqui tem o que não. Então eu vou te explicar por que foi utilizado isso. No caso desse que não, aconteceu um fenômeno chamado zeugma do verbo. E o que é zeugma? Zeugma é a omissão de um termo. Se eu tenho omissão de um termo, eu tenho omissão do verbo. Vamos ler assim. Todos diziam que ela era orgulhosa, mas afinal descobri que não era. Então eu vou ter este verbo aqui subentendido lá no final. Todos diziam que ela era orgulhosa, mas afinal descobri que não era. Então deveria colocar um era aqui, mas ele está subentendido e essa questão está correta. Pasme, ela está correta, porque é um caso de zeugma, que é uma figura de linguagem. Então, mas afinal descobri, quem descobre, descobre alguma coisa, descobriu o que não era. Então,
Essa oração que não tem verbo, mas na realidade tem verbo por causa da zeugma, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A resposta é essa. Porque quando eu descubro alguma coisa. Descobri o quê? Que não. Beleza. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ah, mas não tem verbo. Sim, tem verbo aqui logo depois do que não. Eu vou colocar aqui 2 asteriscos e vou colocar aqui embaixo do zeugma 2 asteriscos para você associar esse raciocínio com esse. Então rolou uma zeugma aqui em cima e a zeugma está explicada aqui embaixo. Então, número 3 ficou a letra C. Número 4. Marque a alternativa que contém oração substantiva completiva nominal. Quando é completiva nominal, vou colocar aquela dica fantástica para a gente. A completiva nominal completa o sentido de um substantivo abstrato. E esse substantivo abstrato necessita de complemento. E esse complemento necessita de preposição. Para a galera ainda que tem dúvida, é o mesmo caso do objeto indireto, porém completando um nome, no caso substantivo abstrato. Então vou ter que sair correndo atrás deles. Letra A. Como fazem os pelintras de hoje para não molhar os pés nos dias de chuva? Procurei um substantivo abstrato. Procurei por um substantivo abstrato que exige a preposição. Não existiu. Poderia pegar aqui, ó, como fazem os pelintras de hoje não foi exigido pelos pelintras. Então, aqui está fora. Letra B. Veio-me a desagradável impressão de que todo mundo reparava nas minhas galochas. Veio-me o quê? A desagradável impressão. Quando eu falo desagradável impressão, essa palavra impressão é a palavra que está ligada à outra oração. Analisando, impressão é um substantivo abstrato. Você teve a sensação da impressão de alguma coisa. Então, a palavra impressão é um substantivo abstrato que exige um complemento. Você teve a impressão, você sentiu a impressão. Então, você sentiu a impressão. Impressão de quê, meu amigo? De que todo mundo reparava nas minhas galochas. Aqui eu tenho todos os termos exigidos por esses lances em amarelo aqui, ó. Eu tenho um substantivo abstrato, eu tenho um substantivo abstrato que precisa de complemento, e eu tenho esse complemento iniciado por uma preposição. Então ficou a letra B. Porque a letra B está sublinhado o substantivo abstrato e está sublinhado o seu complemento. Então, número 4 ficou a letra B. Número 5. No meio de tantas questões difíceis, aparece uma menos difícil, mas que também exige da gente uma atenção super especial. Assinale o único exemplo em que não ocorre oração subordinada substantiva subjetiva. Então, você tem que marcar um termo aqui que não é subjetiva. Você vai marcar um período composto em que não ocorre uma oração subordinada substantiva subjetiva. Letra A. Cansado que seja, urge atravessarmos. Vamos lá. Urge. Que urge? Atravessarmos o campo, parará, parará. Não pode ser esse. Esse aqui é uma subjetiva. Letra B. Todo escritor que surge, reage. Quem reage, reage contra alguém ou contra alguma coisa. Contra é uma preposição, a ante até após, de desde, com, contra, para, pé, perante, sobre, sob, trás. Então esse contra aqui é uma preposição, então eu vou ter o sujeito. Quem é que surge? Todo escritor. Quando eu falo reage contra os mais velhos, eu não tenho aqui uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então será essa a resposta aqui. Nessa letra B, não existe oração subordinada substantiva subjetiva. Dormiam naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa cama de laço de couro. Que seria mais agradável? Dormirem numa cama de laço de couro. Esse aqui teve a subjetiva. Quando eu começo com o preciso, é preciso. Que é preciso? Que o pecador reconheça, subjetiva.
Letra E. Sobre a multiplicidade informe confusa dos bens da matéria, é mister que paire a força ordenadora do espírito. Então, que é mister que paire a força ordenadora do espírito. Essa aqui também tem sujeito. Então, a única aqui que não vai ser oração subordinada substantiva subjetiva é a letra B. Número 6. Somos uma pequena parte do elo, o miolo de envoltórios descomunais que desconhecemos, arrogantes embora, na suposição de que é conosco que Deus se preocupa. A oração destacada no texto deve ser classificada como subordinada. Eu vou olhar esse período aqui que foi destacado, que está sublinhado, e vou analisar da seguinte maneira. Para começar, ele tem uma preposição. Então, se ele tem uma preposição, e eu já falei que ela é subordinada, ela pode ser subordinada uma porrada de coisa. Mas por causa dessa preposição aqui, eu já fico esperto, porque uma oração que começa preposicionada, ela só pode ser duas coisas. Ou ela é objetiva indireta, ligada a um verbo transitivo indireto, ou ela é completiva nominal, ligada a um substantivo abstrato. Então vamos ver de quem ela faz parte, ou quem a exigiu aqui. Somos uma pequena parte do elo, miolo dos envoltórios descomunais que desconhecemos. Arrogantes embora, na suposição. Então, de que é conosco está ligado a na suposição. Então, na suposição de que. Então está ligado à suposição mesmo. Suposição é verbo? Não. Suposição é um substantivo abstrato. Então, sendo substantivo abstrato, eu vou ter uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, no número 6 ficou a letra B. Número 7. Fácil essa. Não sei de onde te conheço. A classificação correta da oração grifada está na opção. Agora, muito cuidado. Eu lhe falei que quando uma oração começa com preposição, ela será ou objetiva indireta, ligada a um verbo, ou completiva nominal, ligada a um substantivo. Porém, esse dia aqui pode também te jogar no buraco. Você pode simplesmente chegar e marcar aqui e sair procurando uma completiva nominal ou objetiva indireta sem raciocinar. Então vamos lá. Período principal, oração principal, não sei. Segunda oração, que é a oração que está sendo pedida pela questão 7, é de onde te conheço. Então vamos ver. Não sei. Tem sujeito aqui? Tem. Quem? Eu, sujeito oculto, elíptico ou desinencial, eu, escondido atrás do verbo. Quem não sabe alguma coisa. Eu não sei o que. Então a pergunta que sai dessa oração aqui é: eu não sei o que. E a resposta: de onde te conheço. Note que a pergunta não bate sintaticamente com a resposta. Quando eu falo sintaticamente, eu não falo semanticamente. Semanticamente eu consigo entender. Sintaticamente, os termos eles são meio que incongruentes, porque eu faço uma pergunta de o que e tem a resposta preposicionada. Mas isso não tem problema nenhum. Não sei o que, de onde te conheço. Então, quando eu faço a pergunta o que, eu vou procurar por objetiva direta. Então, número 7, objetiva direta. Sem medo. Por quê? Eu fiz a pergunta não sei o que, independente da resposta. Se aparecer a preposição ou não, se a pergunta se aplicar à oração principal, certamente a resposta trará um objeto direto. Então, número 7 ficou a letra E, tomando-se o devido cuidado com esse lance aqui. A oração preposicionada, ou ela será objetiva indireta ou completiva nominal. Porém, quando eu olho para a oração principal e faço a pergunta, a prioridade é a pergunta. Isso aqui serve para a gente somente como dica. Então, número 7 ficou a letra E. Número 8. Hoje, a dependência operacional está reduzida, uma vez que o Brasil adquiriu autossuficiência na produção de bens, como papel imprensa. A oração grifada no período acima tem valor de quê? Então, estou falando que hoje a dependência operacional está reduzida. Ela está reduzida, e qual é a causa dela estar reduzida? A causa foi do Brasil ter adquirido
autossuficiência na produção de bens, como papel e imprensa. Então, qual é a causa dela estar reduzida? A causa é: o Brasil adquiriu autossuficiência. Então, eu tenho a oração 2 sendo uma causa da oração principal. Então, a número 8 será causal. Esse tipo de exercício, que trabalha somente as adverbiais, ela fica um pouco mais fácil porque elimina as outras orações subordinadas. Essa aqui já é específica, oração subordinada adverbial a alguma coisa. Então, é legal você dar uma corrida nas questões, nas possibilidades apresentadas pelo texto, como, por exemplo, ficou condicional, conclusivo, concessivo e conformativo, e descobrir que, letra A, condição não tem aqui, conclusão muito menos, concessão é que eu teria um termo batendo contra o outro e os dois se suportando. Conformativa, eu deveria ter um conforme o outro. Então, esse aqui fica assim, um pouco menos difícil, porque a causa é a única justificativa que vai caber nessa construção semântica aqui. Então, número 8 ficou a letra E. Número 9. Assinale o item em que há uma oração adjetiva. Eu vou fazer diferente isso aqui contigo. A oração subordinada adjetiva, ela precisa de um pronome relativo. E o que é o pronome relativo? Ele é relativo a um termo anteriormente citado. Agora fica mais fácil porque eu vou repetir um pronome relativo, porque ele estará no lugar de um termo anteriormente citado. Vamos lá. Letra A. Perdão por Deus. Perdão, respondeu o pombo. Eu tive pronome relativo aqui? Não. Letra B. A pombinha, que era branca sem exagero, arrulhava, humilhada e ofendida com o atraso. Olha um que aqui. Vamos analisar. Se ele for um pronome relativo, eu posso substituí-lo por uma palavra anteriormente citada. Então eu vou tentar fazer essa construção aqui, olha. A pombinha era branca sem exagero. Eu vou pegar esse pedaço aqui, vou demarcá-lo para você ver, e vou demarcar esse também para você ver. Agora compare os dois. Esse aqui de cima é o original. A pombinha, que era branca sem exagero, arrulhava. Agora eu peguei só esse trecho, peguei o que e fiz a troca do pronome relativo, relativo ao termo anteriormente citado, que é a pombinha. Então eu coloquei, a pombinha era branca sem exagero. Funcionou? Funcionou. Então é esse aqui o que nós estamos procurando. Essa é a oração em que há um período adjetivo. Letra C. Perdeste a noção do tempo? Não tem pronome relativo. Letra D. A tarde era tão bonita que eu tinha que vir andando. Opa, tem um que aqui também. Nesse caso aqui, esse que, ele inicia uma oração subordinada adverbial, mas eu não vou te falar qual. O raciocínio que eu quero fazer com você é o seguinte. Esse que pode ser relativo? Vamos ver. Vamos colocar bonita aqui no lugar do que. Bonita eu tinha de vir andando. Não funcionou. Vamos colocar tarde. Tarde eu tinha de vir andando. Não funcionou. Então, essa dica aqui embaixo do pronome relativo ela é muito valiosa para nós. Funcionou com a letra B e nos mostrou a oração subordinada adjetiva. Letra D, então, confirma-se que não é. Letra E. O pombo caminhava pelo beiral mais alto, do outro lado, um pouco além, gritavam as gaivotas. Tem pronome relativo aqui? Também não. Então, realmente ficou a letra B. Número 10. Marque a alternativa que indica a correta classificação das orações sublinhadas, segundo a ordem que estas aparecem nas frases abaixo. Então, número 1. Robertinho, como ser inteligente, não foi aprovado no concurso. Número 2. Não é permitido transitar por esta rua. Número 3. Chocou-nos o seu modo áspero de falar, embora não tivesse o propósito de ofender a alguma pessoa. Eu gostei muito dessa 2, porque de cara eu já posso afirmar assim, não é permitido. Não é permitido? Que é que não é permitido? Então essa segunda, eu já te garanto, antes de qualquer análise, que quando eu faço a pergunta que é que não é, ou que é, eu vou chegar a um sujeito. Então essa aqui é subjetiva. Bacana. 3.
Chocou-nos o seu modo áspero de falar, embora não tivesse o propósito de ofender. Olha só, esse de ofender alguma pessoa, eu estou ligado a propósito. Tem preposição. Propósito é verbo ou substantivo abstrato? Substantivo abstrato. Então essa daqui é uma completiva nominal. Por que você não mexeu no primeiro? Porque através dessas duas eu consigo matar a questão. Vamos resolver a primeira. Robertinho, como ser inteligente, não foi aprovado no concurso. Então a primeira, eu tenho duas ideias contrárias que se suportam. E vou te justificar agora. Robertinho, inteligente, não foi aprovado no concurso. É possível isso? Claro que é possível. Um camarada inteligente não conseguir ser aprovado no concurso. Então eu tenho duas ideias contrárias que, embora contrárias, elas se suportam. Então a primeira é uma adverbial concessiva. Por que eu não te mostrei isso logo no início da solução do problema? Porque eu preferi resolver esse daqui, olha. A 2, que estava de graça. Subjetiva. Depois eu passei para 3, que quando eu olhei aqui propósito e vi que tinha uma preposição logo após ele, eu falei, poxa, se tem uma preposição logo após a palavra, esse período deve estar iniciando uma oração subordinada substantiva objetiva indireta ou uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Então eu precisei olhar para saber se isso aqui era um verbo transitivo indireto ou se isso aqui era um substantivo abstrato. Logo descobri que era um substantivo abstrato. Vamos ver se as respostas vão bater. A primeira foi uma concessão. Eu tenho duas ideias contrárias que não se suportam. Errado. Eu tenho duas ideias contrárias que se suportam. Então eu vou olhar a letra C. Subordinada adverbial concessiva, bateu. Subordinada substantiva subjetiva, bateu. E olha, subordinada substantiva completiva, nominal. Então a resposta correta é a letra C. Note que, se você tiver diante de uma questão dessa e de cara descobrir que uma é subjetiva, que é um jeito mais fácil de descobrir uma oração, eliminando as orações subordinadas substantivas subjetivas, você deve seguir por esse caminho, porque vai facilitar a sua vida. Então, o número 10 ficou a letra C. Número 11. No período, quando o rei Herodes mandou decapitar crianças, eu o levei na fuga para o Egito. As orações classificam-se respectivamente como: de cara, eu vou olhar aqui para esse quando, e eu vou ter que dar meu grito. Quando inicia uma oração subordinada adverbial temporal. Então eu só posso trabalhar com a letra A e trabalhar com a letra B. Ah, mas você não analisou o resto da oração? Não analisei, porque começou com quando. Quando será o show? Eu estou querendo saber qual é o tempo de realização do show. Quando o show será apresentado? Então aqui é a mesma coisa. Quando o rei Herodes mandou? Quando ele chegou? Quando ele saiu? Tudo isso gera ideia de tempo. Então agora eu vou continuar minha análise sintática. Quando o rei Herodes mandou um verbo, parou aqui. Quem manda, manda alguém ou alguma coisa. Mandei o quê? Decapitar crianças. Então tem uma oração subordinada, substantivo, objetiva direta. A pergunta foi, mandou o quê? Quem é que mandou? O rei Herodes. Sujeito. Verbo, mandou. Quem manda, manda alguém ou alguma coisa. Mandou o quê? Decapitar crianças. Então, substantiva, objetiva direta. E agora, por fim, saiu, eu o levei na fuga para o Egito. Então, esse período aqui é um período invertido, onde a oração principal vem ao fim, depois eu tenho a oração subordinada, substantiva, objetiva direta, e depois eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Então, vai ficar a letra A. Dá para colocar na ordem direta? Claro, colocando a oração principal no início. Eu o levei na fuga para o Egito, quando o rei Herodes mandou decapitar as crianças. Pronto, agora está na ordem direta. Então, número 11 ficou a letra A. Número 12.
Esse aqui tá bem do jeito que você pediu, né, Maicon? Tá assim, bem misturado mesmo, tá bem diversificado o leque de possibilidades. Eu gosto desse tipo de exercício, mas o camarada tem que ter uma noção boa de análise sintática, senão ele não sai do lugar. Entende-se bem que a dona Tunica observasse a contemplação dos dois? A oração principal segue uma oração subordinada. Esse A com acento indicativo grave, indicativo de crase, está falando que contra a oração principal, ou paralela à oração principal, ou em segmento à oração principal, segue uma oração subordinada. Então, a primeira coisa que eu preciso achar é a oração principal. Então, vamos parar aqui. Entende-se bem. Por que eu vou começar por entende-se bem falando que ela é a oração principal? Porque a segunda começa com o quê? E não existe oração principal iniciada com o quê? Então, entende-se bem. Que é que é entendido bem? Entende-se bem. Tá, tem sujeito aqui? Vou tentar achar. Que é entendido bem? Poxa, saiu a outra. Que a dona Tunica observasse a contemplação dos dois. Então, a oração principal é essa daqui, e a outra é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ela me dá a resposta do sujeito, que não existe na oração principal. Observando ainda e repetindo que se você não fizer o jogo da oração principal antes de resolver a questão, você não consegue descobrir qual é a utilidade da oração subordinada. Então, número 12, ficou a letra A. Número 13. Que oração subordinada substantiva em destaque é completiva nominal? Não tem nenhuma em destaque aqui. Eu tirei o lance para deixar um pouco mais difícil para a gente. Então, eu vou entrar com aquela dica. A completiva nominal, que eu escrevi lá em cima, a completiva nominal ela precisa ser preposicionada. E ela vai ser ligada a um substantivo abstrato por uma preposição exigida por esse substantivo abstrato. Letra A. Desde que um dia me restitua uma parte de sua estima. Não vi nenhum substantivo abstrato exigindo outro complemento. Letra B. Habituei-me a considerar a riqueza primeira força. Também não achei nenhum. Letra C. Pensando que os poderia refazer mais tarde. Muito menos. Letra D. E os exemplos ensinavam-me que o casamento era meio legítimo. Também não achei. Letra E. O casamento era meio legítimo de adquiri-la. Espera aí. O casamento era um meio legítimo. Então tem um verbo de ligação aqui, ligando o sujeito ao seu predicativo, qualidade. Então ele era um meio. E legítimo é uma qualidade para o meio. Portanto, legítimo, substantivo abstrato, era um meio legítimo de quê? De adquiri-la. Então, essa oração completa o substantivo abstrato da oração anterior. E ele é preposicionado. Então, ele se encaixa naquilo que a gente precisa. Então, número 13, eu vou marcar a letra E. Número 14. Marque a classificação correta das orações destacadas no período. Primeira oração. Ao analisar o desempenho da economia brasileira. Segunda oração. Que a produção e o lucro eram bastante razoáveis. O período completo é: ao analisar o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmaram que a produção e o lucro eram bastante razoáveis. Nesse caso aqui, eu faria o seguinte. Essa segunda oração, marcada aqui, ela foi exigida por esse verbo, afirmar. Então, os empresários afirmaram. Afirmaram o quê? Quem afirma, afirma alguma coisa. Eles afirmaram alguma coisa. Afirmaram o quê? Que a produção e o lucro eram bastante razoáveis. Essa pergunta equivale a um objeto direto. Então, de cara, eu vou procurar na segunda por uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Achei essa daqui. Então, eu elimino essa de baixo, essa daqui também, essa daqui e essa daqui. Agora vamos resolver essa daqui. Ao analisar o desempenho da economia brasileira, então na hora que eles analisaram o desempenho da economia brasileira, somente nesse momento em que eles analisaram. Então isso aqui gera ideia de tempo.
Então, eles não fizeram antes nem depois, somente na hora que eles analisaram. Então, durante esse procedimento, tempo. E a outra ficou como objetiva direta, porque ela vem do exigida pelo verbo afirmar, que é transitivo direto. Número 14, letra A. Número 15. Marque a alternativa em que a oração destacada não se encontra corretamente classificada. Letra A. Parece. Que parece? Procurando sujeito. Que eu não acreditava na história. Oração subordinada substantiva subjetiva. Correta. Letra B. Torcíamos para ele subir mais. Então, qual que é a finalidade da sua torcida? A minha finalidade é para ele subir mais. Subordinada adverbial final, ok. Letra C. Lembro-me desse jardim que não mais existe. Olha só, jardim pode ficar no lugar da palavra que, portanto, essa palavrinha que é um pronome relativo. O que é um pronome relativo? É relativo ao termo anterior e pode ser substituído por ele. Testando, jardim não mais existe. Então, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. As orações subordinadas adjetivas, elas possuem esses pronomes relativos. Lá fora, uma galinha cacareja, como antigamente. Então, como as galinhas antigamente cacarejavam. Oração subordinada adverbial comparativa. Eu estou levando em consideração que está elíptico ou ocorreu uma zeugma de como a galinha cacarejava antigamente aqui, nesse lugarzinho aqui. Porque esse aqui levanta margem para recurso. Como antigamente, você pode confundir isso daqui, ou pode até mesmo justificar por alguma outra gramática, como sendo tempo. Mas eu estou justificando como comparativa, colocando entre essas duas palavras, entre o como antigamente, uma galinha cacareja. Então, esse aqui rola uma zeugma. Portanto, essa questão está correta, sob esse ponto de vista. Letra E. Diziam que São Pedro estava arrastando os móveis. Oração subordinada substantiva subjetiva. Quem é que diziam? Eles ou elas? Diziam o quê? Que São Pedro estava arrastando. Então, quando ele estava arrastando, arrastando o quê? Os móveis. Então, eu não vejo nesse período composto uma subjetiva. Por quê? O sujeito já existe aqui, que é indeterminado, e quem diz alguma coisa. Diz o quê? Que São Pedro estava arrastando os móveis. Então, ele é objetiva direta, não é subjetiva. Então, é a letra E que está errada. Peço para você voltar à explicação e que você entenda realmente a letra D, que daria margem para recurso, e eu tirei essa margem de recurso imaginando uma zeugma aqui no meio do como e antigamente. Portanto, o número 15 ficou a letra E. Número 16. No período, A arrulhou de repente a pomba, quando distinguiu indignada o pombo que chegava. As duas orações subordinadas são, respectivamente, então eu olho quando distinguiu e o pombo que chegava. No caso, eu vou pegar esse que chegava, e esse que é um pronome relativo, relativo ao termo anterior, pombo. E eu pego esse quando, resolvi apenas com esses dois termos, o quando e o que. Esse quando me dá a ideia de tempo, e esse que é um pronome relativo. Então, esse primeiro é um adverbial temporal, e essa segunda é uma oração subordinada adjetiva. Vamos tentar achar a resposta aqui. Então, ficou a letra E. Número 17. Assinale a opção em que uma oração subordinada destoa das demais. Então, eu vou ter uma oração aqui que não vai bater com as outras. As outras devem ser um tipo e uma vai ficar diferente. Nunca souberam como ele morreu. Nunca souberam o quê? Como ele morreu é objeto direto, objetiva direta então. E nunca souberam, quem é que souberam, eles ou elas? Não deu para perceber nada ainda não. É proibido falar ao motorista. Que é proibido falar ao motorista? Então essa aqui é uma subjetiva. Disse que amor com amor se paga. Que é dito? Que é amor com amor se paga. Ah, então eu percebi que tem duas subjetivas. A letra A já deu problema. Letra D. Nunca se sabe quando ele fala sério. O que é nunca sabido?
quando ele fala sério, sujeito também. Letra E, importa apenas que os dois se respeitem. Quer que importa apenas que os dois se respeitem? Então ficou a letra A, que apresentou uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Nunca souberam. Souberam o quê? Como ele morreu. Então ficou a letra A. Número 18. Tal era a fúria dos ventos que as copas das árvores beijavam o chão. Nesse período, a oração subordinada é adverbial, né? Essa aqui é fácil. Qual é a consequência da fúria dos ventos? A consequência da fúria dos ventos é que as copas das árvores beijavam o chão. Então, a fúria dos ventos causou esse problema aqui. Então, a fúria dos ventos teve essa consequência. Esse aqui está fácil. Então, ela é uma consecutiva. Oração subordinada adverbial consecutiva. Número 19. Quando eu quiser, sei onde achá-lo. As orações sublinhadas são classificadas respectivamente como. Esse aqui é muito fácil. Esse aqui começa com quando e depois eu tenho um verbo transitivo direto que é o sei. Quem sabe, sabe alguma coisa. Sabe o que? Objeto direto. E quando gera a ideia de oração subordinada adverbial temporal. Então eu vou ter que procurar aqui uma adverbial e uma substantiva, que é a classe a qual pertence o objeto direto. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Então a 19 ficou a letra C. Número 20. Eu tenho aqui um texto, um excerto de Machado de Assis, da obra Quincas Borba, e depois venho com essa oração, com esse período composto. Que no caso aqui ele é dependente desse que, né? Que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. É uma oração, então vamos procurá-la aqui. Parece-lhes que. Então vamos sublinhar aqui. Parece. Que é que parece que a podridão anônima os alcança a eles mesmos? Parece a quem? A eles. Então, quando eu pergunto que é que parece, e vem a resposta que a podridão anônima os alcança a eles mesmos, isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Então, ficou a letra D. Observe que eu olhei para o verbo, e do verbo que vinha antes do que, né, o verbo aparecer aqui, eu consegui resolver essa questão, procurando primeiramente pelo sujeito e depois pelos outros termos que a gente já está acostumado. Então ficou a letra D. Número 21. Fila construir de propósito, levado de um desejo tão particular que me vexa imprimi-lo. Mas vá lá. O vocábulo sublinhado introduz oração que denota. Então, sublinhado é esse que. Então, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer tempo, causa, condição, comparação ou consequência. Eu vou começar aqui. Existe alguma relação a tempo? Não existe. O que pode existir aqui é uma causa, e quando eu falo de causa, eu também tenho que marcar a consequência, que as duas são muito próximas. Condição, levada de um desejo tão particular que a condição me vexa, ou que existe uma comparação, também não. Então essa letra C e a letra D estão fora. Só pode ser causa ou consequência mesmo. Ele foi levado de um desejo tão particular que a consequência de ser levado por esse desejo tão particular foi que me deixou envergonhado em mostrá-lo. Então, a consequência de ser levado de um desejo tão particular foi que, ao final, eu fiquei envergonhado em imprimi-lo, ou fiquei envergonhado em expressá-lo. Então, é uma consequência, a letra B sai fora, então. Então, ficou a letra E. Então, meus amigos, agora eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem os vídeos e divulguem o canal para mim. Porque só assim eu consigo chegar a um número legal de divulgação e eu consigo atingir o público que precisa dessa matéria. Todo o material aqui estará disponível nesse site. Você chega aqui,
clica aqui, nirvanatomico.com.br, você vai encontrar todo o material disponível e através desse material você vai refazer os exercícios e ver se você aprendeu ou não. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para mim. Se você quiser escolher um vídeo, tiver alguma dúvida específica, você manda para mim, eu elaboro o vídeo para você, em pouco tempo eu boto ele no ar e a gente se curte pra caramba e é isso aí. Beleza? Então, curta meus vídeos, inscreva-se no canal e a gente se vê na próxima videoaula. Beijão!